sou André Evaristo Marcondes César, ortopedista e cirurgião de coluna, membro do corpo clínico da ACD, um dos chefes da Faculdade de Medicina do ABC, no Departamento de Cirurgia de Coluna. O foco da gente é atender todas as patologias de coluna, desde os quadros de dor crônica complexas, deformidades, crianças e adultos, com uma atenção especial para a terceira idade e para as doenças degenerativas. Qual a importância da coluna no corpo? Então a gente tem que ter noção básica que a coluna ela tem praticamente duas funções, que é carregar o peso corporal e ser um dos absorvedores de impacto, além de uma das principais funções que é de proteção das estruturas neurológicas. Então a coluna vertebral hoje, pelo menos do ponto de vista anatômico, ela vem desde a base do crânio até o final, até a junção da coluna propriamente dita com o sacro, com o ilíaco, sendo uma estrutura de altíssima complexidade anatômica e morfológica. Por que nos dias de hoje as pessoas sentem muitas dores nas costas? Hoje, a dor nas costas, se a gente for distribuir por região como cervical, torácica e lombar, é a causa mais frequente de queixas em pronto-socorro. Então, indefinidamente, hoje o mal que, entre aspas, mais acomete a população é a dor nas costas. O importante é que nenhum quadro ou nenhum caso que envolva dor nas costas, ele deve ser encarado ou caracterizado como uma coisa normal. Ele precisa de uma avaliação médica específica para ser descartada as causas habituais de dor, que não são causas de doença, das patologias propriamente ditas que vão precisar de um tratamento mais específico. Quando eu sei que devo procurar um médico devido à dor nas costas? O ideal é que você procure um profissional para uma avaliação de dor nas costas todas as vezes que você tiver um quadro de dor ou que você observe alguma deformidade ou alguma alteração corpórea que justifique isso. A dor é subjetiva de cada pessoa e é mais fácil de dar o diagnóstico, mas outras alterações, como se você sentir uma alteração da posição da sua coluna cervical, se você observar uma alteração ou uma diferença de altura dos ombros, uma diferença de altura das pégrias glúteas, uma diferença de altura dos ilíacos, alguma mancha, alguma deformidade, assimetria entre as mamas ou diferença de alturas entre as mamas, são todos sinais não diretos, mas que podem justificar alguma patologia que precise de tratamento. Para quem trabalha muito tempo sentado em frente ao computador, como é possível identificar se está prejudicando a coluna? Então, dentro dessas causas de dores ou dessas causas de desconforto ou de patologias da coluna, os problemas laborais, os problemas relacionados ao trabalho hoje são coisas que têm que ser levadas em consideração. Um dos grandes maus da população moderna seria, sem dúvida nenhuma, passar muitas horas sentadas, o que vai acabar alterando o balanço e o equilíbrio da pessoa no espaço, além de causar encurtamentos de grupos musculares específicos, que vão desencadear sobrecarga e dor no futuro nesse tipo de pacientes. Por isso que é tão importante hoje em dia a prática de atividades esportivas como pilates ou atividades esportivas voltadas ao alongamento, além de atividades posturais como reeducação postural global, esses estúdios de pilates, de atividade física que estão tão na moda hoje em dia. Quais são os danos à nossa coluna causados pelo uso excessivo de smartphones? Em relação ao mal do século que é o celular, a utilização excessiva de smartphones tem causado sintomas muito frequentes de patologias cervicais. Então, se você for considerar que a posição normal do indivíduo é uma posição ereta e que a posição do uso do celular é uma posição fletida, quanto mais você vai fletindo a cabeça, quanto mais você vai dobrando a cabeça em relação a um plano inferior, mais você sobrecarrega o peso que você pode ter na coluna cervical. De uma maneira assim, básica ou leve, numa posição ereta, sua cabeça vai variar de 5 a 8 kg e numa posição fletida, você pode causar uma sobrecarga de 27 a 28 kg. Alguns estudos mostram que durante a flexão da cabeça, a cada 3 centímetros de flexão, você pode dobrar a pressão que você faz em cima de estruturas importantes da coluna cervical. Então, sem dúvida nenhuma que o uso excessivo de smartphone é um problema a ser considerado, é um problema a ser combatido, ainda mais nas crianças e nos adolescentes que tendem a um uso ainda mais excessivo desse tipo de dispositivo. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar
que o uso de dispositivos como smartphone, tablet, essas novas tecnologias, elas fazem parte da vida moderna e você não tem como descartar isso do dia a dia. O ideal é um uso com bom senso e uma orientação dos riscos que esse tipo de aparelho ou de dispositivo pode gerar ao longo dos anos ou ao longo do tempo. Eu consigo confundir dor na coluna com dores nos rins? É super importante que você tenha uma avaliação médica para que você não faça uma falsa interpretação de algum sintoma seu. Então, quando a gente fala de dor na coluna, existem inúmeras outras patologias que podem cursar com dor na região da coluna. Você tem problemas renais, você tem problemas intestinais, problemas abdominais, você pode ter problemas relacionados ao tórax, mediastino, que é a região da área cardíaca. Você tem uma diferença de diagnóstico muito comum, que são lesões cutâneas como herpes zoster. Então, assim, se você tiver um quadro de dor ou um quadro de desconfiança, o ideal é você procurar um especialista nesse tipo de patologia, tanto para dar o diagnóstico da sua doença propriamente dita na coluna, como para fazer um diagnóstico diferencial de outras patologias que você possa ter e estejam dando sintomas em regiões próximas da coluna vertebral. Espero que todos vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido passar o mínimo de informações úteis aí para a população em geral e para a população que for assistindo esses vídeos. A gente vai tentar fazer uma sequência explicativa e educacional para a população e espero que nos próximos vídeos vocês acompanhem, vão mandando as dúvidas e a gente vai tentando tirar o que vocês tiverem de dúvida e a gente vai selecionando algumas imagens para ilustrar o que a gente estiver falando, tanto nesse quanto para os próximos. Até mais!